Olá, meus amores! Esta aula é uma aula de nivelamento para os alunos que ainda têm dificuldade de trabalhar com o plano cartesiano. Então, eu vou ensinar vocês como localizar um ponto no plano cartesiano. Vamos lá, então? I used to rule the world, see sunrise when I gave the word. Now in the morning I sleep. Então, nós vamos trabalhar o plano cartesiano, que é uma habilidade do 7º ano para a construção de gráficos. Bom, o plano cartesiano, ele é duas retas perpendiculares. Então, o que são retas perpendiculares? Essas retas formando uma cruz dividida em 4 partes aqui, onde cada parte tem exatamente 90 graus. Então, isso são retas perpendiculares. Bom, essas retas no plano cartesiano, elas ganham os nomes de x e y. Então, para a reta na horizontal, eu tenho o eixo x, também conhecido como o eixo das abscissas. E para a vertical, eu tenho o eixo y, também chamado de eixo das ordenadas. Aonde as duas retas se encontram, eu chamo de origem do plano cartesiano. Aonde as duas retas se encontram, eu tenho o 0 e 0, ou seja, é a origem dos eixos desse meu plano cartesiano. O 0 para o x e o 0 para o y. Esse plano, ele é dividido em 4 partes, ou seja, essa minha primeira parte aqui, eu chamo de quadrante 1. E no sentido horário, eu tenho o quadrante 2, quadrante 3 e o quadrante 4. Então, são divididos em 4 quadrantes. Nesse primeiro quadrante, como aqui é o 0, para a direita, eu tenho todos os valores de x positivo. Para a esquerda, eu tenho todos os valores de x negativo. A mesma coisa acontece no eixo y, só que agora, para cima do 0, eu tenho os valores positivos e para baixo eu tenho os valores negativos. Como que funciona aqui? Então, basicamente, o eixo x, ele seria as colunas desse meu plano cartesiano. Para quem já jogou Batalha Naval, sabe que na Batalha Naval, vocês, para se posicionar, vocês têm que dar uma coordenada, coluna e linha. Então, o x, ele faz o papel de coluna aqui no eixo. E o y, ele faz o papel das linhas aqui no meu eixo y. Para localizar um ponto nesse meu plano cartesiano, eu tenho as coordenadas. A coordenada, ela é um ponto aonde eu tenho o valor referente a x e o valor referente a y. Então, vamos supor que eu quisesse localizar o ponto A, x valendo 2 e y valendo 1. Então, eu vou lá na minha coluna do lado positivo, localizo a minha
coluna 2 e no Y eu vou lá no Y e localizo o meu ponto 1. Bom, a gente vai ver melhor a localização desses pontos no próximo passo. Então, agora nós vamos aprender a localizar esses pontos aqui no plano cartesiano. Bom, eu tenho as retas x e as retas y. Aonde as duas se encontram, eu tenho aqui o meu ponto 0, 0, que é a origem desses eixos no plano cartesiano. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que numerar essas retas para localização dos pontos. Eu vou numerar em unidades, de uma em uma unidade, para o x. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, para o y também, lembrando que para baixo é negativo e para a esquerda também é negativo. Eu tenho que tomar só cuidado que, se eu pego uma certa distância e falo que aqui tem uma unidade, a próxima unidade, que seria o 2, eu não posso colocar longe, porque aí as medidas serão diferentes. Então, eu tenho que ter cuidado nessa medida para que todos tenham a mesma distância. Então, mais ou menos com a mesma distância, eu vou ter o 2, o 3, o 4 e o 5 desse lado do x, que são os positivos. Para cá, eu vou ter os valores negativos. Então, eu vou ter aqui o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. A mesma coisa eu vou fazer com o eixo y. Para cima, eu tenho os positivos, para baixo, eu tenho os negativos. Então, desse lado, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Para baixo, eu coloco os pontos com a mesma medida e eu vou ter o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5, tá? Eu vou usar até o 5, que é o suficiente para localizar cada um desses pontos aqui. Bom, já numerado todos os meus eixos, agora eu tenho que localizar os meus pontos aqui. Então, primeira coisa, um ponto, ele é dado pela coordenada do x, depois a coordenada do y. Então, o ponto A, ele vai estar no x valendo 0. Então, aqui eu tenho 0 para o x e 0 para o y. Permaneço parada aqui. O y vale 2, então eu tenho que subir até o 2 aqui. Nessa localização, eu tenho o ponto A. Agora, eu vou localizar o ponto B. O ponto B, ele é menos 5, menos 3. Então, eu vou ter a seguinte situação. O x valendo menos 5, então, eu saio daqui da origem, vou até o menos 5, tá? Então, é como se fosse a coluna, até a coluna menos 5. E agora, eu tenho que descer até o menos 3 aqui, ó, que é o valor do y. Então, o que eu vou fazer? Na direção da coluna,
eu vou indo em direção à linha -3. Quando as duas se encontrarem, eu vou ter aqui o meu ponto B. O ponto C, ele vai ser o x valendo 3 e o y valendo 0. Então, de novo, me posiciono aqui. Em direção do x, eu vou até o 3. A linha, como é 0, então o y eu não vou subir. Então, o meu ponto vai permanecer aqui e aqui eu tenho meu ponto C. O próximo é o meu ponto D. O meu ponto D, eu tenho x valendo 4, y valendo 5. Então, eu vou lá em direção ao x4 e na direção do 4, eu vou subindo até chegar no y5. Então, eu subo aqui, aqui é a direção do meu 5 no y, onde as duas retas aqui se encontram, eu vou ter o meu ponto D. O próximo ponto é o E, que eu tenho x menos 3 e y 3. Então, eu vou agora em direção ao x negativo, chego até o menos 3 e na direção dele eu tenho que subir até o y3. Então, tá aqui, na direção do y3, na direção do x menos 3, onde os dois se encontram, eu tenho meu ponto E. O último ponto que nós vamos localizar aqui é o F. O F, ele tem o x valendo 5 e o y menos 4. Então, eu vou na linha do x em direção ao 5, paro no 5, na direção dele, eu vou até o menos 4, na linha aqui, menos 4, onde os dois se encontram, eu tenho meu ponto F. Então, eu localizei todos esses pontos aqui, ó, nesse meu plano cartesiano. Então, sempre tendo cuidado que primeiro valor da minha coordenada corresponde a x, o segundo valor corresponde a y. Eu quero chamar a atenção para duas coisas nesse plano cartesiano para que vocês consigam construir os gráficos com sucesso. Então, quais são esses pontos? Primeiro, eu sempre tenho que manter essa distância de um ponto para o outro a mesma. Se eu estou trabalhando de uma em uma unidade, a distância tem que ser a mesma. Se eu tiver um ponto aqui com essa distância e um ponto maior, eu não vou ter um gráfico legal na hora que eu for construir. Então, eu tenho que manter sempre, ó, essa mesma distância aqui, tá? Para todos os pontos. Definida a distância, outra coisa que eu quero chamar a atenção é quando eu tenho 0 na coordenada. No caso do ponto A, o x era 0 e o y 2. Então, aonde vai localizar esse meu ponto? Exatamente no y2. Então, ele está aqui, no y2. No ponto C, eu também tenho a coordenada 0. Então, aonde vai se localizar esse meu ponto? No x3.
Então, ele está aqui sobre o x3, tá? Coordenada 0, eu vou ter sempre o meu ponto ou no eixo x ou no eixo y. Tomando esses cuidados, vocês vão conseguir construir os gráficos referente às funções, que é o assunto da nossa aula. Espero ter contribuído com o aprendizado para vocês para o plano cartesiano na localização de pontos nele, ok? E aí, gostaram da aula de hoje? Então, não esqueça de se inscrever no meu canal apertando o botão vermelho que fica logo aqui embaixo, deixe seu like e ative o sininho de notificações para vocês não perderem nenhuma aula. E até a próxima! Beijão! I used to rule the world, seas would rise when I gave the